Nesta semana na novela Contigo Sim, um dos vizinhos dos Pérez e Pérez tenta pagar a Félix sua parte na dívida da água do cortiço, mas avisa que não conseguiu todo o dinheiro, e ainda reclama dos juros. O sujeito se irrita e empurra o rapaz, dizendo que ele é muito abusado, pois foi um dos primeiros a aceitar o acordo, e agora fica se fazendo para pagar o que deve. Porém, quando vê o filho chegando, o infeliz muda de atitude e tenta enganar o garoto, que não se convence e ainda diz ao pai que vai pedir que Abel lhe pague. Indignado com a atitude de Guibo, o homem chama o filho de moleque desgraçado. Em Cancún, Leonardo decide antecipar a volta do casal à capital e agradece à esposa por ter perdoado a sua pisada na bola na noite de núpcias. A moça insiste em ficar mais tempo longe do trabalho, mas o médico diz que precisa voltar por causa de seus pacientes e o dinheiro acabou. Salma argumenta que pode pagar e o marido estranha, perguntando se sobrou algum, depois que ela pagou a família do ciclista para libertá-lo da cadeia. Ela explica que ainda tem os cartões de crédito, mas Leonardo prefere prometer que vai compensar nas próximas férias. A Sonsa revela que gostaria muito de retornar para casa esperando um bebê, e ele argumenta que talvez o bebê já esteja na barriga dela, e a moça ainda não se deu conta. Na mansão, Geraldo, que está tomando café da manhã com Mirtes e a filha, pergunta a Adela se ela não preparou algo especial para ele. Sorrindo, a cozinheira conta que já vai servir os chilaquiles que ela fez especialmente para ele. Mas Mirtes, mal-humorada, grita que aquela comida não é saudável, e Samantha, seguindo os passos da mentora do mal, pergunta se a mulher não acha que anda fazendo muita comida de pobre ultimamente. O empresário se mete, manda a filha calar a boca e diz que adora os quitutes da cozinheira, que afirma que apenas tenta fazer bem feito o seu trabalho naquela casa. Mas a influencer, vestindo sua blusa rosa bebê de mangas de babado, parecendo uma flor, retruca que Adela está tentando seduzir seu pai pelo estômago. Por mais que Geraldo mande a moça ficar quieta, Samantha, que acordou com a corda toda, continua insultando a mulher. Para piorar a situação, ela diz que este é um velho truque que as vadias usam para enredar os homens ricos, e ainda diz que naquela casa só tem espaço para uma mulher junto ao seu pai, e essa mulher foi sua falecida mãe. Mirtes, que ficou muda de repente, não gosta nada da afirmação da sua pupila, e Geraldo, escandalizado, manda a moça pedir desculpas a Adela, mas a influencer sai, pisando duro, e não volta atrás. A megera manca aproveita para tocar discretamente a mão do empresário, que fica sem graça com a atitude da filha. Clarinha, que quase não é notada, observa tudo com atenção. Na universidade, Ângela conta aos alunos como caiu numa rede de tráfico e exploração de mulheres, principalmente sobre o dia em que foi dopada. A moça ainda reclama da falta de empatia das pessoas que, mesmo sabendo sobre o que ela passou, ainda fizeram questão de humilhá-la. No hospital, Nélida conversa com Oscar e diz que os alunos de medicina do 7º semestre devem estar prestes a fazer seus exames finais, e Ed deve estar um pouco ocupado. O rapaz se decepciona e diz que ele e seu crush começaram com o pé esquerdo. Mas a enfermeira-chefe o consola, avisando que o moço, na verdade, deve frequentar mais o hospital, pois precisa checar se vai realizar sua residência ali ou em outro lugar. Enquanto isso, na universidade, Benjamin, que estava presente na apresentação de Ângela, escuta Ed comentar sobre Aníbal, dizendo que nunca imaginaria que um fotógrafo de obras de arte poderia ser tão canalha. O inspetor, curioso, resolve perguntar se o sujeito não se dedicava somente à fotografia de modelos, e Ângela explica que o homem também trabalhava para algumas galerias da capital. Enquanto isso, Mirtes convida Júlio para uma conversa. O homem diz que não tem muito tempo, pois precisa ir para a fisioterapia. A mulher, então, encurta o assunto e revela que se deu conta de que o filho já é um homem e percebeu que não vai conseguir acabar com a amizade dos dois. Ela explica que, por isso, só quer que o capitão se lembre de como eles foram apaixonados. Júlio, com um sorriso no rosto, alega que ela só foi se lembrar disso 34 anos depois que estiveram juntos, perguntando se não está na hora de Leonardo saber a verdade sobre o que aconteceu com eles ou sobre o passado dela. Usando a única arma que tem, a mulher acaricia a mão do ex-militar, afirmando que se ele ficar calado, ela pode recordar a ele o quanto os dois se amaram. Fedra vê a doida alisando a mão do namorado. Júlio percebe e, tirando a mão rapidinho, responde: "O que você está pensando, Mirtes? Você acha que sou idiota? Acha que não percebo que você está tentando me seduzir para que eu fique calado? Você é a mesma mulher fria e calculista de sempre. Não quero que você se aproxime de mim." Nesse meio tempo, Ed e Ângela descobrem que foram escolhidos para fazer sua residência médica no Hospital Vega e ficam felizes da vida. Mas o moço só tem olhos para seu Adonis,
e a enfermeira aconselha o amigo para que, na próxima vez que encontrar Oscar, agarre o rapaz e pergunte tudo. Ela ainda diz que, se ele tentar escapar, Ed deve chamar os seguranças e não deixar a oportunidade escapar por entre seus dedos. Na sala de Nélida, a mulher diz a mesma coisa ao seu amigo, que está mortificado por ter que sair do armário de uma vez. Já de volta à delegacia e de posse da nova informação, Benjamin revira a caixa de provas que encontrou na antiga mansão do Santillana e acaba confirmando tudo. Imediatamente ele chama seu assistente e revela que sabia que os dois tinham deixado passar algo na investigação sobre a morte de Sandro, pois acabou de descobrir que Mirtes e Aníbal trabalhavam juntos. Togilo se lembra que isso deve explicar por que os dois foram vistos entrando juntos no apartamento do engenheiro no dia de sua morte. Ele ainda acrescenta que a mulher terá que dizer o motivo da visita, durante seu depoimento exigido pelo juiz. Benjamin, pregando a prova no quadro, diz que Mirtes vai ter que contar tudo sobre sua relação com o cafetão. Nesse meio tempo, Júlio tenta correr atrás de Fedra, e quando a alcança, pergunta se os dois podem conversar. Com ciúmes, a médica diz que ele não pode aguentar o tempo que ela pediu, e já saiu se envolvendo justamente com Mirtes. Triste, o sujeito explica que ele e a megera manca moraram juntos durante um tempo, mas ela o trocou por Sandro e completa. Éramos muito jovens e a conheci em um lugar pouco casual. Me apaixonei como um imbecil e também sofri como um imbecil, mas ela não significa mais nada para mim. Fedra, chateada, lembra que pediu ao namorado que não a magoasse. Ele responde que é uma história do passado e um dia poderá contar tudo a ela, mas a médica é taxativa e responde que não quer saber de nada, deixando claro que não quer mais ver o capitão. O homem insiste e declara seu amor, tentando lhe roubar um beijo, mas a médica se afasta e vai embora, deixando o homem chupando o dedo. E do outro lado da cidade, mais um barraco se arma. É que Mirtes resolveu atender a ordem judicial e vai até a delegacia falar com Benjamin, mas avisa que não pode demorar, pois tem mais o que fazer. Indo direto ao ponto, o investigador pergunta por que os vizinhos de Sandro viram ela entrando no apartamento do engenheiro, poucas horas antes da sua morte. A Bruaca, se achando, jura que nunca esteve no local naquele dia, e que os vizinhos devem ter confundido ela com Fedra, que era amante de seu marido. Benjamin insiste e conta que os vizinhos também reconheceram Aníbal, mostrando a foto do sujeito. O policial ainda afirma que, segundo os depoimentos, os dois foram juntos ao apartamento de Sandro. Mirtes, empurrando a fotografia, diz que não sabe quem é aquele homem e que nunca o viu. O policial pergunta novamente e ela nega até que ele mostra a foto dos dois abraçados. Assustada, a socialite pergunta de onde o delegado tirou a fotografia e Benjamin deixa claro que, ali, quem faz as perguntas é ele, e avisa que precisa entrar na galeria dela para continuar sua investigação. Apesar de negar o acesso da polícia à sua propriedade, a mulher resolve contar que teve que esconder sua relação de trabalho com Aníbal, quando descobriu que ele era traficante de mulheres, pois aquilo caia muito mal para seu negócio. Mas Benjamin insiste e diz que pela fotografia, não parece que os dois tinham apenas uma relação de trabalho e questiona o que Aníbal fazia no apartamento de seu filho e o que ele tinha contra Sandro. Mirtes se irrita e diz que não estava lá naquele dia, e por mais que o inspetor diga que tem testemunhas que a reconheceram e já deram sua declaração, a mulher desafia a polícia e diz estar cagando e andando para os depoimentos, pois até agora não apresentaram provas materiais de seu envolvimento na morte do engenheiro. Sem mais delongas, a mulher se retira, mas logo que ela sai, os dois policiais comentam que têm certeza de que ela teve alguma participação no assassinato. E no hospital, Nélida prega uma mentira em Oscar e o arrasta pelo braço, dizendo que um médico precisa falar com ele com urgência, enquanto Ângela leva Ed até a recepção, avisando que precisa da ajuda do rapaz para receber um paciente muito importante. Nélida chega e, empurrando Oscar, diz a Ed que o paciente chegou, assim como Ângela apresenta ao estudante de medicina seu novo paciente. Os dois rapazes ficam na maior saia justa, enquanto as enfermeiras se escondem para acompanhar o babado forte que está por rolar. Envergonhado, Oscar tenta escapar, mas Ed o impede, dizendo que ele pode ir onde quiser, mas primeiro tem que dar seu telefone e aceitar um convite para jantar. No setor administrativo, a secretária avisa Álvaro que tem uma senhora que quer vê-lo, mas não consegue terminar o recado, pois Cândida entra, mesmo sem ser convidada. Assustado, o rapaz quer saber o que ela faz ali, e a mulher explica que os dois têm muitas coisas pendentes que precisam resolver. Na mansão, Clarinha, que mudou o penteado e está na cozinha conversando com Adela, pergunta por que a cozinheira está triste.
A mulher confessa que, no dia seguinte ao casamento de Salma, viu Mirtes saindo do quarto de Geraldo. A mocinha quer saber por que ela ficou chateada com isso, mas a cozinheira explica que ficou ressentida, pois faz pouco tempo que a patroa faleceu. Mas Clarinha, que de boba só tem a cara, mata a charada e pergunta a Adela se ela está apaixonada pelo patrão. Bem na hora, o empresário chega sem ser notado. Mas antes de responder, a mulher percebe que Geraldo está bem atrás dela. O empresário resolve perguntar à irmã de Álvaro o que ela estava dizendo. E a garota, sem graça, pede a ele que não dê bola para as bobagens que ela fala. Adela, que estava muda, calada ficou, enfiando a cara no fogão e preparando a comida. Dizendo que precisa ir para a fisioterapia, a garota consegue fugir da situação que criou, mas Geraldo pergunta diretamente à cozinheira se é verdade o que acabou de ouvir. Nervosa, ela começa a deixar tudo cair de suas mãos e afirma que estava distraída e não prestou atenção no que a menina disse. Mas o homem não se convence e, pegando nas mãos da cozinheira, ele a manda olhar bem em seus olhos e responder. Sorrindo, ele revela que escutou muito bem a conversa e, mais uma vez, pergunta se é verdade. Sem jeito, Adela confessa que o patrão é muito bonito e coisa e tal, porém, ele quer saber sobre os sentimentos da cozinheira, que acaba sem saber o que dizer. No hospital, Leonardo volta ao trabalho surpreendendo Ângela, e na mansão, Adela confirma que Clarinha estava brincando. Geraldo não consegue esconder a decepção, e Adela, por sua vez, se chama de idiota por não ter dito a verdade. Enquanto isso, Ângela pede a Leonardo para conversar com ele, e o rapaz deixa claro que só está disposto a falar sobre coisas do trabalho. A enfermeira, contando que era um assunto pessoal, tenta se retirar depois do balde de água fria que levou do médico, mas ele não perde a oportunidade de vingar a dor de cotovelo e diz: "Estou em um momento da minha vida em que só quero desfrutar do meu trabalho e do meu casamento. Afinal, minha lua de mel foi tão legal que quero prolongar esse sentimento pelo maior tempo possível." Em seu escritório, Álvaro tenta se livrar de Cândida, que tira a maior onda da cara do rapaz, dizendo que, pelo visto, ela continua sendo um segredo. O diretor administrativo do hospital, dizendo que ela não só é um segredo e também pertence ao passado, ameaça chamar a segurança, mas a mulher se senta e começa a admirar o escritório do rapaz. Irritado, Álvaro manda Cândida dizer de uma vez o que quer ali e se mandar, mas ela avisa que precisa conversar sobre os dois. O falcatrua pega o telefone, mas a mulher avisa para ele seguir adiante e chamar os guardas, pois vai adorar fazer um escândalo. Álvaro desiste e pergunta novamente o que ela quer, mas Cândida conta que, por enquanto, só quer conversar. Do outro lado do hospital, Samantha se reúne com o advogado de Mirtes e descobre que Beatriz nunca chegou a registrar, em seu testamento, que Geraldo teria o usufruto vitalício da mansão. O homem conta que, além de ser a proprietária do imóvel, a mãe da moça também deixou suas ações na companhia para a filha, tornando-a sócia majoritária do complexo hospitalar da família. Algumas horas mais tarde, Ângela entrega os relatórios do movimento de entrada e saída de pacientes da fundação, mas começa a se sentir mal. A moça se senta e o médico começa a examinar a barriga da enfermeira, quando Salma chega querendo saber o que está acontecendo. E em seu escritório, Álvaro, desesperado, resolve oferecer dinheiro para se livrar de Cândida. A mulher, porém, comenta que o rapaz continua achando que pode resolver as coisas com dinheiro, exatamente como seus pais faziam. O moço fica ainda mais bravo e joga na cara dela que seus pais pagaram a ela durante muito tempo por seu silêncio, e agora ela está ali para extorquir mais grana dele. Mas Cândida surpreende mais uma vez, dizendo que desta vez não quer dinheiro, e sim ver Clarinha. Álvaro nega, e a mulher avisa para ele se preparar, pois vai abrir a boca e contar tudo o que sabe do passado do rapaz. Sem entender nada, o moço pergunta por que o interesse dela agora pela mocinha. Cândida diz que precisa se despedir de Clarinha, pois está morrendo. No setor clínico, o pau quebra entre Salma e Leonardo. Por mais que o médico diga que Ângela se sentiu mal e ele estava apenas examinando a moça, Salma insiste em dizer que, se o marido continuar assim, o casamento deles não vai funcionar. A despeitada ainda lembra que o rapaz chamou o nome da enfermeira em plena lua de mel e não pode suportar o fato dela sempre inventar algum pretexto para dar em cima do ex-namorado. Leonardo diz que não há nada o que ele possa fazer, pois a moça trabalha no hospital e não tem nenhum motivo para demitir a enfermeira de um posto que ela conseguiu por seu próprio esforço. Mas a entojada não cala a boca e pergunta se, por acaso, ela não seria um bom motivo para ele pedir a Geraldo que mude Ângela de setor. Leonardo responde que não vai tomar nenhuma decisão neste assunto, baseado em assuntos pessoais,
Mas não adianta, e a loira exige que ele tome uma providência. Na mansão, depois do tete-a-tete com a dela, Geraldo está saindo para trabalhar, quando se lembra que esqueceu a pasta. Mas a cozinheira aparece levando não só a pasta, mas também um lanche saudável para o patrão, dizendo que o médico recomendou que ele não fique tanto tempo sem comer nada. E o clima pinta novamente. Pablo, que estava esperando o patrão, percebe o que está rolando e abre o maior sorrisão. Nesse meio tempo, Samantha instrui o advogado para manter silêncio sobre o que ele descobriu, avisando que o pai está se envolvendo com uma vadia, mas não vai permitir que a herança dos pais caia nas mãos de uma interesseira qualquer. No vestiário, Salma vai tirar satisfações com Ângela. A enfermeira diz que não tem nada para conversar com ela, mas a metida mete a mão no armário, impedindo a passagem e diz: "Soube que você tentou impedir meu casamento. Quem você pensa que é para fazer uma coisa dessas? Você é mesmo uma idiota." Ângela joga na cara da rival que sabe que ela entregou um convite de casamento com o endereço errado. E Salma, mais uma vez, afirma que a moça é uma idiota e acabou caindo na arapuca. Não satisfeita, Salma enfileira uns 50 xingamentos, mas a enfermeira revida e mete a mão na cara da Patricinha. Porém, quando ela vai revidar, Ângela segura a mão da entojada e avisa que nunca mais vai deixar que a infeliz passe por cima dela. Mas a despeitada resolve implicar mais um pouco e afirma que agora Leonardo já é dela e a enfermeira está sozinha, sem ninguém. Ângela se irrita ainda mais e grita que a moça só conseguiu sucesso nos seus planos abaixo de chantagens e mentiras. Porém, Salma responde: "Claro que não. Acontece que na sua cabecinha de caipira não entende que Leonardo não é pra você. Ele me escolheu e agora é meu marido. Respeite a sua decisão." O bate-boca continua e a enfermeira lembra que o ex se casou com ela por ter sido enganado, mas já sabe que é tarde demais. Salma, por sua vez, jura que se a enfermeira abrir a boca, vai aparecer outro ciclista e aí sim vai mostrar quem realmente é, pois prefere que o marido fique preso do que com ela. Furiosa, a Naja loira sai batendo a porta e dizendo que aquela é sua última advertência. Segundos depois, Nélida aparece, afirmando que escutou tudo e consola a colega. Salma vai direto ao escritório de Álvaro, dizendo que precisa falar com ele, mas dá de cara com Cândida, que antes de sair, diz para o rapaz decidir se vai apoiá-la ou prefere jogar contra ela. Curiosa, a entojada quer saber quem é a mulher, mas o rapaz corta o embalo da enxerida, que conta que pegou o marido alisando a barriga de Ângela e dizendo que a moça passou mal. Álvaro já quer sair correndo para saber se está tudo bem com o bebê, mas Salma manda o comparsa deixar de ser bobo, pois sabe que a talzinha apenas usou isso como pretexto. Porém, o infeliz resolve defender a amada e diz que não vai interromper os sonhos dela, que quer se formar em medicina e voltar para Real del Mar. Uma lâmpada acende na mente suja de Salma, que agora quer a ajuda do comparsa para mandar a enfermeira de volta ao seu povoado. Porém, Álvaro deixa claro que não vai prejudicar a mãe de seu filho. Depois do papo reto com Nélida sobre a atitude profissional que precisa ter no hospital, Ângela recebe uma ligação da mãe que conta o que aconteceu naquela manhã, na mansão, confessando que está apaixonada por Geraldo. Triste, a dela conta que não disse nada ao patrão, pois os dois são de mundos distintos e, além disso, ele tem uma relação com Mirtes. Nesse meio tempo, Álvaro consulta seu advogado sobre o novo golpe financeiro que está aplicando na empresa. Nestor diz que é muito arriscado, mas o rapaz jura que, da maneira como ele está conduzindo a coisa, ninguém vai desconfiar. Justamente quando o rapaz está oferecendo 20% de tudo o que pretende roubar, Samantha aparece, mas o moço consegue se livrar da esposa. Em seu consultório, Leonardo diz a Duarte que ele tem esclerose múltipla e precisa começar o tratamento contra os sintomas imediatamente. O oncologista não aceita a notícia e diz que Leonardo é um incompetente. Ângela avisa a Leonardo que a operação de Guibo está para começar e Galego está chamando por ele. O rapaz, tentando se refazer do piti de Duarte, manda a enfermeira dizer ao seu colega que vai para a sala de cirurgias em alguns minutos. Do lado de fora, Lúcies vai em lágrimas nos braços de Pablo, que garante à moça que sempre vai estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Os dois acabam se beijando, mas Félix chega e, furioso com a cena, puxa Luz pelos cabelos. O motorista empurra o cidadão, mandando ele não encostar um dedo em Luz e começa o fuzuê. Baldomero segura o compadre. A doméstica grita, mandando o marido parar com o escândalo. A enfermeira chega e manda o meliante e seu advogado vazarem imediatamente dali ou vai chamar a segurança. Apavorado com a violência do comparsa, Baldomero consegue arrastar Félix para fora, enquanto Luz fica ainda mais desesperada e se abraça a Pablo.
Em sua sala, Samantha diz a Oscar que tem certeza que o marido está aprontando mais uma. O Aspone pergunta sobre o que poderia ser e deixa escapar que possa ser sobre o divórcio. Mas a influência deixa bem claro que não pretende passar por isso e jamais vai permitir que Álvaro e Ângela vivam juntos e felizes para sempre com seus pivetes. E enquanto esperam o fim da cirurgia de Gibo, Pablo diz à Luz que já é hora de enfrentarem Félix, pois não vai permitir que ele a trate mais daquela maneira. Mas a doméstica argumenta que sente medo, pois o marido é cruel e muito vingativo e teme que ele faça alguma coisa contra o motorista. 2 vezes o tamanho do meliante, o rapaz diz que não tem medo, mas lembra que Luz continua casada e precisa dar um jeito, pois não acredita que a moça queira continuar sendo tratada feito lixo. De certa forma aliviada, a moça responde que o namorado tem razão, pois o sujeito passou muito longe dos limites e está disposta a se divorciar. O tempo passa e à noite, Samantha aguarda Jerônimo no mesmo bar pé de chinelo de sempre, metendo uísque e remédio ao mesmo tempo, pra dentro. O ex-enfermeiro aparece levando um envelope e, sem perder o hábito da profissão, avisa que é perigoso tomar calmantes com álcool. Educada como sempre, a moça manda o comparsa se catar e diz que está ali por outro motivo. Porém, com segundas intenções, Jerônimo segura a informação sobre a dela, dizendo que desta vez não está ali por dinheiro e tenta beijar Samantha. Enojada, a influência grita: "O que você acha que está fazendo, seu idiota?" Jerônimo, com um sorriso na cara e ar de cantor de sofrência, dispara sem nenhuma cerimônia: "Você acha que não percebi como você fica com a pepeca pegando fogo quando olho pra você? Eu acho que o que te falta é um homem de verdade, não tô certo?" Mas a moça não se acovarda e responde: "Ai, coitado, você nem saberia o que fazer com uma mulher como eu." E foi a deixa que o tarado esperava. Sem perder tempo, ele gruda um beijo em Samantha, que o afasta com um empurrão. O sujeito, que está adorando o joguinho, abre um sorriso e pergunta se ela está surpresa, porque não esperava gostar tanto do beijo que ele lhe deu. Agora, é a doida que mete a língua entre os dentes do rapaz e começa a briga para ver quem vai descabelar o palhaço primeiro. Enquanto isso, na mansão, Mirtes continua seduzindo Geraldo e pergunta se ele pensou na sua proposta. O homem, um gentleman, chega a mentir dizendo que, além de linda, ela também tem muita classe, mas não está pronto para começar uma relação. Ela insiste, lembrando do que rolou na noite anterior e diz que viu estrelinhas, coisa que há muito tempo não acontecia. O cara diz que não, ela diz que sim, e a dela, que está saindo do trampo, escuta tudo sem ser notada. Inclusive quando a megera manca implora por um beijo do empresário, o que acaba conseguindo. A dela vai embora chorando, achando que sua suspeita estava certa e acaba não ficando para ver o que se sucedeu depois. É que Geraldo, educadamente, rejeita o beijo de crocodilo de Mirtes e se retira, deixando a bruaca chupando o dedo. Num motel qualquer, depois de conseguir exatamente o que queria, Jerônimo é obrigado a ouvir de Samantha que é para ele não ficar muito animado, pois não passa de um brinquedo nas suas mãos. O safado, ciente de suas habilidades de macho, só sorri, degustando uma long neck. Finalmente, o esperto entrega o famoso envelope com as informações sobre a dela. Debochado, ele avisa que sabe bem o que acabou de entregar a ela, e a moça, feliz da vida com o que está lendo, responde: "Ouro moído." No hospital, a cirurgia de Gibo acaba. Galego deixa claro que foi um procedimento muito difícil e complicado, e Leonardo dá a boa notícia, confirmando que foi tudo bem, e o garoto vai voltar a caminhar. Feliz da vida com o alívio da amada, o ursão resolve abraçar todo mundo de uma vez. Na mansão, Mirtes chora as pitangas para Salma e conta que foi redondamente rejeitada por Geraldo, apesar do antigo truque que aplicou na noite do casamento do filho. A despeitada, obviamente, não assume que foi ela quem cismou com o empresário e bota tudo no feijão da cozinheira, dizendo que a mulher deve ter enfeitiçado o médico. Salma não acredita que Geraldo se meta com uma reles cozinheira caipira, mas a sogrona conta que tem pegado os dois no maior tititi pela casa, ultimamente. Pra variar, a megera mirim diz que tem uma ideia para se livrar de Ângela e sua mãe de uma vez por todas, mas não consegue fazer tudo sozinha e Leonardo não quer ajudar. Interessada, a megera sênior pede que a aprendiz conte no que está pensando, pois está disposta a fazer o que for necessário para se livrar das duas de uma vez. Nesse meio tempo, Ed e Oscar estão saindo para jantar e ficam presos no elevador do hospital. Cheio de ideias para dar, o estudante de medicina parte para o ataque e diz que logo vão resgatá-los. Mas, se demorarem, ele sabe exatamente como matar o tempo.
O assessor de Samantha começa a sentir calor e tira o casaco. Ed diz que é melhor ele parar ou não responde por si. O clima esquenta, mas na hora H, os dois se lembram das recomendações de Angela e Nélida, que ordenaram não trocarem beijos no primeiro encontro. Nesse meio tempo, Júlio, que aceitou jantar com Leonardo em seu apartamento, fica intrigado com umas caixas com documentos que Mirtes deixou no apartamento do filho. Aproveitando que o médico foi atender a uma paciente por telefone, ele resolve revirar tudo e acaba encontrando uns documentos em nome de Aníbal. Leonardo aparece e quer saber o que o homem está fazendo com as coisas de sua mãe. Do outro lado da cidade, Samantha aparece na casa de Angela, dizendo que tem que mostrar uma coisa que pode interessá-la, e saca do envelope um cartaz com a foto de Adela e os dizeres "procurada pela polícia". Sem forças para lutar, Angela pergunta o que a mulher quer desta vez, e a influência avisa que ou ela e a mãe vão embora da cidade no outro dia logo cedo, ou vai aparecer com a polícia para que Adela seja presa por assassinato. Por mais que Clarinha se meta e tente apartar a briga, Álvaro avisa que vai matar o sujeito. Porém, a menina conta que ama o pediatra, só que não adianta, e o falcatrua continua ameaçando enfiar a mão no doutor. Geraldo aparece e quer saber o que está acontecendo, e por que Dário está em sua casa. Clarinha esclarece que o rapaz é seu namorado e ela o ama. Na periferia, Angela contesta o cartaz, dizendo que aquilo é fake. Porém, Samantha avisa que a decisão sobre a inocência ou não de Adela pertence a um juiz. Mas até que chegue na sentença, a mulher vai passar alguns anos na cadeia. Antes de ir embora, a influência avisa que o prazo para a enfermeira e a mãe se mandarem é até o dia seguinte, pois, depois disto, vai cumprir o que prometeu. Adela aparece e a moça esconde rapidamente o papel. Porém, a mulher nota que a filha não está bem e não se conforma com a desculpa da garota, mas não diz nada. Em seu apartamento, Júlio explica que precisava averiguar algo e por isso mexeu nos documentos de Mirtes. Leonardo não entende a relação do capitão com sua mãe e, furioso, diz ao amigo que espera que ele tenha um bom motivo para estar fazendo aquilo. Júlio, então, conta que conhece a mãe do rapaz há muito tempo e que antes de Mirtes se casar com Sandro, os dois tinham uma relação. E no hospital, o técnico chega para consertar o elevador e pega o novo casal romântico da novela no flagra. Na periferia, Adela insiste em saber o que a filha está escondendo, mas não descobre nada. No entanto, quem está descobrindo tudo é Geraldo, que acha que Álvaro demitiu e deu uma surra em Dário por ter descoberto que o rapaz estava namorando sua irmã. O advogado se defende, dizendo que a briga anterior com o pediatra foi por outro motivo, mas o médico grita que estão desviando o assunto, e o importante é que ele está ali para assumir seu namoro com a mocinha. Clarinha se mete e o irmão enche o pediatra de desaforo, até que Geraldo manda ele se calar, lembrando que aquela é sua casa. Para pôr ordem na casa, o empresário pede que Dário se retire e segundos depois, Samantha aparece, percebendo que a coisa não tá muito boa por ali. Na casa de Leonardo, Júlio conta que morava junto com Mirtes, quando ela o abandonou para se casar com Sandro, porque na época, ele era um simples soldado raso. A ficha cai, e o médico pergunta se o capitão está dizendo que sua mãe se casou por dinheiro. O homem diz que sim, e ainda revela que nunca disse uma palavra sobre o assunto, porque Mirtes pediu que ele fosse discreto. Mesmo assim, Leonardo não se conforma com o fato de Júlio ter mexido nas coisas de sua mãe, e o sujeito é obrigado a dizer que a história ainda não terminou. O capitão então conta que depois que o médico salvou sua vida, resolveu ir até a mansão do Santillana agradecer, e descobriu que ele era filho de seu antigo amor. Mas na época, a mulher o proibiu de chegar perto do médico, sem dizer porquê. Porém, ele desconfiou que ela estava escondendo alguma coisa, que ele também não sabe o que é, mas acaba deixando escapar que, talvez, Mirtes estivesse com medo que ele comentasse com Leonardo alguma coisa sobre o passado dela. Na mansão, Cornélio briga novamente com Samantha e pergunta se ela está com ciúmes de Dário. Sem saber de nada, a influência explica que só está querendo saber o que está acontecendo e por que tanta confusão. Assustada e vendo que o marido está falando sério, ela tenta seduzir o cara que, com cara de nojo, responde que nem isso sobrou, pois não a deseja mais. E bora tomar mais vinho e remédio no bico. Nesse meio tempo, enquanto caminha até o restaurante, Oscar conta a Ed que ainda não se assumiu nem para a família, nem no trabalho. No apartamento de Léo, Júlio se recusa a falar sobre o passado de Mirtes e manda o rapaz perguntar à mãe se quiser maiores informações. Leonardo insiste e Júlio revela que na época em que Mirtes o mandou se afastar e ele não deixou de visitar Leonardo, sofreu o atentado que quase o matou. O médico, que está se mostrando ser a maior faísca atrasada, mais uma vez,
não entende o que o homem quer dizer. Até que o capitão, avisando que não tem como provar, revela que, quando ele estava hospitalizado, um sujeito foi ameaçar sua esposa, e por isso ela o levou para o interior, sem dizer nada. Mas em seu leito de morte, a mulher contou que, na capital, tinha alguém que estava tentando matá-lo. Leonardo pergunta se o militar sabe quem foi o sujeito que ameaçou sua esposa, e ele conta que o pessoal do hospital chegou a lhe dar uma descrição e está tentando localizar o tal fulano. Ainda mais confuso, o médico pergunta se Júlio está insinuando que sua mãe contratou um assassino para matá-lo. O homem diz que esta é uma das teorias, mas tem absoluta certeza que a única pessoa no mundo que queria acabar com sua amizade com o doutor era Mirtes. Furioso, e sem acreditar no que acabou de ouvir, Leonardo exige que Júlio prove o que está dizendo. Calmamente, o capitão, apontando para as caixas, diz que era exatamente isso que ele estava procurando. Ed e Oscar estão no maior love, se conhecendo aos poucos, enquanto Leonardo conhece a outra faceta de sua mãe. Júlio explica que o atentado que sofreu não só terminou com sua saúde, mas com o tempo, acabou também matando sua esposa, e isso é o que mais lhe dói. O homem se prepara para ir embora, mas Leonardo resolve dizer que sente muito pelo que ele passou, mas nada do que contou justifica que tenha ocultado aquela história. O médico vai mais além. Ele grita que não acredita no que ouviu, pois Júlio não pode provar nada, defendendo a mãe e afirmando que ela não seria capaz de matar alguém. Desesperado, o capitão conta que quando ele e Mirtes estavam juntos, a mulher estava envolvida com gente muito ruim. Mas o rapaz surta e, jogando na cara do sujeito que ele não tem o direito de falar mal de sua mãe, expulsa o cara, avisando que a amizade dos dois acabou. No dia seguinte, Ângela sofre com a dúvida se deve aceitar as palavras de Padre Marcos, que disse que confia nos sonhos da moça ou nas ameaças de Samantha, que deu a ela um prazo para sair com a mãe da capital. E por falar em Samantha, a influência do mal já está reunida com o advogado indicado por Mirtes. Ela diz ao homem que a notícia que ele deu no dia anterior acabou abrindo um leque de possibilidades para ela. A moça diz que está pensando em tomar as rédeas da empresa como sócia majoritária. Porém, o advogado lembra que isso poderá piorar muito as coisas entre ela e o pai. Na mansão, Álvaro vai conversar com a irmã e diz que precisa saber até onde chegaram as coisas com Dário. Ofendida, a moça chama o irmão de abusado, mas ele explica que o pediatra não vale nada e que, se ele fez alguma coisa, precisa tomar providências para colocar o rapaz em seu lugar. Mas a mocinha simplesmente responde: Dário seria incapaz de fazer comigo o que você fez com Ângela. Ele não é igual a você. Agora sai já daqui, pois eu não quero mais te ver. Vendo que o buraco é mais embaixo, Álvaro decide proibir a irmã de ver Dário, alegando que o pediatra não a ama e só está iludindo a garota. Pra quê? Clarinha toma fôlego e responde: Ah, claro. Você deve entender bem disso, já que é um expert em enganar mulheres para seduzi-las, não é verdade? Sem discutir, Álvaro é taxativo e diz que a irmã está proibida de continuar com o namoro, avisando que vai impedir a relação dos dois, custe o que custar. E enquanto Ed conta a Ângela que viveu a maior noite de amor, Oscar diz a Nélida que está pensando em começar uma relação com o estudante de medicina. Na casa dos Vega, Álvaro avisa a irmã que, a partir do dia seguinte, vai procurar escolas para ela fora do país. E no hospital, depois da aula teórica de Leonardo, Ângela resolve agradecer ao médico por tudo o que ele lhe ensinou, dando adeus ao seu amado. Logo cedo, Togilos entrega ao chefe uma instrução policial para encerrar a investigação sobre a morte de Sandro por falta de provas. Enquanto isso, em outro tribunal, começa a audiência de divórcio de Félix e Luz. O juiz concede o divórcio à doméstica, dizendo que nas próximas audiências vão discutir a manutenção de Guibo. Antes de deixar a sala de audiências, Félix tem um acesso de cólera e parte para cima da esposa, mas Baldomero segura o sujeito, que sai quebrando tudo. Do lado de fora, Benjamin cerca o juiz, dizendo que precisa muito falar com ele. O meritíssimo deixa claro que, se for sobre o caso Santillana, ele já tem a sua decisão, mas o policial avisa que tem novas pistas, e o homem promete pensar na prorrogação da investigação. No hospital, Luz descobre que o filho já sabe sobre o divórcio, mas o menino explica que está triste porque o pai não foi visitá-lo e se deu conta que Félix não o ama. Na mansão, totalmente sem jeito, Geraldo tenta puxar papo com Adela. O homem resolve convidar a cozinheira para comer junto com ele, mas a mulher recusa, dizendo que não quer problemas. Porém, o patrão argumenta que o tempo que passam juntos é muito importante para ele, mas a cozinheira se mantém firme e argumenta que é melhor cada um se manter em seu lugar.
Pablo chega correndo e conta que a segurança informou que tem uma mulher suspeita rondando a... O empresário então diz ao motorista para avisar aos rapazes que fiquem atentos, e se ela voltar a aparecer, devem chamar a polícia. Cândida, por sua vez, liga para Álvaro e o pressiona, dizendo que ou ela vê Clarinha até aquela noite, ou todos vão ficar sabendo da verdade. Samantha, que já está tomando sua dose diária de vinho com calmante, manda Oscar procurar Tony para hackear o computador de seu marido, pois precisa descobrir no que ele anda metido, pois o rapaz está pensando em divórcio e não quer que ele a pegue desprevenida. Já é tarde da noite quando Álvaro chega em casa e vai procurar pela irmã. Tudo o que ele acha é um bilhete da moça, dizendo que foi embora. Nesse meio tempo, a garota chega ao apartamento de Dário, dizendo que saiu de casa e quer saber se pode morar com ele. Nesse meio tempo, Ed conta a Nélida sobre o beijo que trocou com Oscar e está todo entusiasmado com o crush. Mas ele resolve comentar que está muito preocupado com Ângela, que tentou impedir o casamento de Leonardo, mas não conseguiu. O médico chega bem na hora e ouve tudo. Agora ele quer que Ed explique em detalhes o que acabou de dizer. Em casa, Ângela arruma suas coisas para ir embora. Adela chega e quer saber o que está acontecendo, e a moça explica que as duas estão indo embora de vez para Real del Mar. A mulher não entende a atitude da filha e tenta argumentar, mas a moça diz que não quer ficar nem mais um dia ali e já decidiu que as duas vão partir. No hospital, vendo que não tem escapatória, Ed conta que realmente Ângela tentou impedir o casamento do médico, mas não conseguiu chegar a tempo porque Álvaro a levou para a igreja errada. Quando o rapaz começa a dizer que Salma também estava envolvida no assunto, Nélida se mete e diz que isso, quem deve contar, é a própria Ângela, pois só ela pode contar toda a verdade. Ed concorda e ainda conta que se a enfermeira souber que eles abriram a boca, vai matar os dois, e por isso é melhor que o médico pergunte diretamente à moça. Outra enfermeira chega avisando que Léo precisa atender a uma emergência e todo mundo sai correndo. Na casa de Dário, o rapaz tenta explicar que o que ela fez foi uma loucura e avisa que vai ligar para sua mãe para ver se a moça pode ficar com ela, pois ali a garota não pode ficar, já que os dois não são casados. Na mansão, Álvaro chora ao terminar de ler a carta da irmã, e em seu apartamento, Dário diz que Fedra não topou o plano. Vendo que não tem saída, o rapaz diz que a garota vai dormir no quarto e ele na sala, prometendo que depois que as coisas se resolverem, os dois vão se casar. Álvaro, botando fogo pelas ventas, bate na porta de Dário, dizendo que sabe que sua irmã está ali. O pediatra abre a porta e já quer partir para a porrada, mas a menina defende o namorado e Dário conta que ama a mocinha e quer fazer tudo nos conformes. O advogado empurra o médico para o lado e tenta levar a irmã à força, mas Dário a defende, e Clarinha joga na cara do irmão que já é adulta e pode decidir por si mesma onde quer morar. Finalmente, Álvaro se convence que não tem mais nada a fazer e vai embora. E depois de atender a emergência, Leonardo recebe uma ligação da esposa, cobrando o horário e dizendo que estava esperando por ele para jantar. O rapaz avisa que ela precisa entender que ele é médico e nem sempre vai conseguir cumprir horário. Salma muda de tática e, fazendo vozinha de criança melosa, diz que preparou uma comidinha toda especial e esperava que os dois jantassem juntos. Paranoica, a moça resolve perguntar se ele estava com Ângela e por isso está demorando. Por mais que o rapaz negue, a moça tem um ataque de pelanca e demonstra toda a sua insegurança, dizendo que, se o marido está com enfermeira, é melhor não esperar por ele acordada e bate o telefone na cara do rapaz. Segundos depois, a mocreia oxigenada vai se queixar com a sogra, dizendo que está furiosa com o marido, pois ele disse que ia chegar cedo em casa e ela preparou um jantar especial, mas o rapaz não chegou. A infeliz ainda reclama, contando que Léo disse que demorou por causa de uma emergência, mas tem certeza que ele estava com Ângela. Para pôr mais lenha na fogueira, Mirtes diz que não duvida, pois a filha é exatamente igual à mãe, uma vadia trambiqueira. Samantha aparece no quarto da megera e revela que Ângela e sua mãe vão deixar de ser um problema, pois conseguiu informações muito graves sobre a cozinheira. A moça revela que a cozinheira está sendo acusada de assassinato do marido e as obrigou a irem embora de vez da capital, ou vai delatar a dela para a polícia. Com as malas prontas, Ângela e a mãe se preparam para dormir, pois devem viajar no dia seguinte, quando a enfermeira recebe uma chamada de Leonardo, mas decide não atender. O rapaz decide deixar uma mensagem de voz, pedindo que ela se comunique com ele o mais rápido possível, pois tem uma coisa importante para contar. Porém, precisa ser pessoalmente. Na delegacia, Togilos encontra Benjamin dormindo, cansado de tanto investigar, e entrega a ele a ordem do juiz para continuarem com a investigação.
E no cortiço, desconfiada das atitudes da filha, Adela resolve revirar a mala de Ângela e acaba encontrando o cartaz com a foto dela, que diz que ela é procurada pela polícia. Leonardo chega em casa e encontra um bilhete de Salma dizendo que preparou a janta com um amor tão grande quanto ele sente por Ângela, mandando o rapaz desfrutar todos os pratos que deixou pronto. No dia seguinte, logo cedo, Ângela começa a se despedir dos amigos, sem contar o motivo verdadeiro de sua partida. Ed insiste em saber, mas a garota diz que não pode revelar nada no momento. Pablo chega ao hospital para ver Gibo e encontra luz no corredor. Ele conta que Ângela e a mãe estão com viagem de volta marcada para o interior, para aquela tarde. No cortiço, nervosa, a enfermeira apressa a mãe, que avisa que precisa passar em seu trabalho para se despedir de Geraldo. Chorando, a moça se lembra que também tem que ir ao hospital se despedir, mas não queria falar com Leonardo, apesar de ele ser seu chefe, pois não sabe como dar adeus ao amor de sua vida. Adela acalma a filha, e citando as palavras de Passiflora, diz que todos os caminhos sempre levam ao destino, que está traçado. E enquanto Pablo canta com Gibo para enganar a tristeza do garoto com a partida de Ângela, a moça ouve a mensagem deixada por Leonardo, na sala de Nélida. A enfermeira chega e quer saber por que a colega ainda não colocou seu uniforme e diz que ela precisa ir e conversar com Leonardo. A moça, totalmente desencantada da vida, comenta que é justamente isso que não quer fazer. Nélida revela que o médico ouviu ela e Ed comentando sobre a tentativa que a moça fez para tentar impedir o casamento do doutor e anda atrás dela para conversar. Porém, a enfermeira suspira e explica que agora é tarde, pois não pode revelar a verdade ao doutor e avisa que está indo embora para sempre da capital. A enfermeira-chefe, totalmente surpresa com a notícia, tenta convencer a moça a ficar, mas ela diz que está decidida e não há nada que a amiga possa fazer. Na mansão, Mirth se arrasta tentando ser sexy pra cima de Geraldo e o convida para almoçarem juntos. O homem fecha a cara, recusando o convite, mas Adela chega e ele se derrete todinho. Mirth resolve humilhar a cozinheira, mas nem ela, nem Geraldo dão bola para a alfinetada da mocreia. Adela então diz que está ali para se despedir, pois não vai mais trabalhar para ele, pois vai voltar com sua filha para Real del Mar. O empresário, cada vez mais surpreso, não consegue aceitar o que a mulher está dizendo, mas Adela é firme e diz que vai respeitar a decisão da filha e voltar para o interior. Desesperado, Geraldo deixa escapar que precisa da companhia da cozinheira, pois se sente muito só. Mirth se mete e, colocando a mão no ombro do cara, sem o menor simancol, ela diz toda sorridente: "Por isso não, eu estou aqui." Mas o médico só manda a bruaca não se meter e implora para a artesã pensar no que ele está lhe pedindo. Muito a contragosto, Adela diz que não pode voltar atrás, partindo o coração do empresário. Mirth novamente enfia o pé na jaca e diz: "Geraldo, não fique triste. Pessoas como Ângela e Adela são fáceis de substituir." Obviamente, Geraldo não curte, e pedindo desculpas, diz que não gostou do comentário e pede encarecidamente que a mulher jamais volte a falar daquela maneira sobre Adela e sua filha. No hospital, Gibo e Pablo continuam o show, enquanto Luz se diverte com a cantoria dos dois. Agora, os dois já têm uma plateia e são aplaudidos quando a música acaba. Nélida, que é rápida como o The Flash, conseguiu chegar a tempo de ver toda a apresentação do menino e o elogia, dizendo que ele nasceu para cantar. Na pediatria, Dário começa a arrumar seu consultório, quando Samantha chega e começa a alisar o rapaz, dizendo que quer lhe dar os parabéns, pois fazer Clarinha se apaixonar por ele foi uma jogada de mestre. Fazendo cara de nojo, o rapaz afirma que ela está completamente enganada, pois, se está pensando que ele está usando a menina para se vingar de Álvaro, acabou de dar uma bola fora. Afastando a ex-amante, Dário deixa claro que ele e a mocinha se amam e estão perdidamente apaixonados um pelo outro. A mulher não dá bola e se joga novamente em cima do rapaz, mas ele a afasta e pede que a moça se retire de seu consultório. Despeitada, a influência avisa que vai fazer uma visitinha ao médico naquela noite e espera não encontrar a ranhenta lá. Com toda a calma, ele explica que não quer que a moça apareça na sua casa, pois não vai trair Clarinha. Não adianta. Se esfregando cada vez mais, Samantha diz que isso é apenas fogo de palha, pois vai se cansar da garotinha e vai voltar para ela. Pegando a moça pela cintura, Dário a afasta para longe. Sem gritar, diz que quer que ela saia imediatamente de seu consultório, pois está muito ocupado. Ela insiste mais um pouco,
mas resolve ir embora, avisando que vai voltar para relembrar o que eles tiveram e avisa para ele ter muito cuidado, pois está brincando com fogo. Nesse meio tempo, Fedra vai ver como Duarte está passando. Revoltado, o médico comenta que Leonardo já foi fazer fofoca, pois sabe que ele o detesta. Em crise, o oncologista diz que todo mundo deve estar adorando a nova condição de saúde dele, mas Fedra diz que todos estão ali para apoiá-lo. No meio da conversa, a médica pede para ver os exames, e ele, amedrontado, empurra a pasta que está em cima da mesa. Duarte abre o coração e revela que envelhecer sozinho é muito ruim, porém já se acostumou. Mas envelhecer, sozinho e doente, é muito pior, e não sabe como vai lidar com isso. Com uma atitude otimista, Fedra reitera que todos estão ali para apoiá-lo, e ele não está sozinho. Ela pede que o médico faça mais exames para que possa detectar o estágio da doença. Nesse meio tempo, Benjamin vai ao presídio para interrogar um dos companheiros de Aníbal, que se nega a dar qualquer informação. Benjamin começa a perder as esperanças, mas o agente penitenciário se aproxima e, se sentando com o inspetor, conta que não tem provas, mas pode assegurar que foi o bandido com quem o policial acabou de conversar que providenciou que Aníbal juntasse os pés quando estava preso. O agente também explica que provavelmente o meliante foi pago para cometer o crime, pois na cadeia, todo mundo sabia que Aníbal tinha uma dívida muito grande com os colombianos, que cobraram com a morte do sujeito. Benjamin especula um pouco mais e descobre que Mirtes visitava Aníbal durante o tempo em que ele esteve encarcerado. No hospital, Geraldo recebe o adeus de Ângela, sem entender muito bem a decisão da moça. A enfermeira prefere não dizer nada, mas pede ao médico que ajude Guibo. Chorando, Ângela diz que o considera o pai que não teve, e abraçado na enfermeira, ele confessa que a ama como se fosse sua filha biológica. Emocionado, Geraldo diz que entende os motivos da moça, porém, se um dia ela quiser voltar, suas portas estarão sempre abertas. Emocionada com as palavras de Geraldo e chorando muito, Ângela pede um último favor. Ela explica que, apesar de saber que Leonardo é seu chefe, não está em condições de despedir-se dele. O empresário, sorrindo compreensivamente, diz à enfermeira que se encarrega de tudo e não precisa se preocupar com isso. Em seu consultório, Leonardo, que chamou a mãe para uma conversinha, quer saber desde quando ela conhece Júlio. Pega de surpresa. Primeiro ela diz que não sabe de quem o filho está falando. Depois, que os dois se conheceram há muito tempo atrás. O médico aperta mais um pouco e Mirtes conta que o homem se apaixonou por ela, mas como ela não deu bola, ele ficou obcecado e a odeia. Quanto mais a bruaca fala, mais se enrola. Leonardo vai direto ao ponto e resolve perguntar se ela estava envolvida no atentado em que Júlio ficou sequelado e perdeu sua esposa. Furiosa, Mirtes diz que não pensa em responder tamanho insulto, pega a bolsa e vai embora. Mal o médico começa a digerir a discussão com a progenitora, Nélida aparece contando que Ângela vai voltar de vez para seu vilarejo e está levando a mãe junto. A enfermeira, apavorada, diz que ele é o único que pode impedir que a moça faça essa loucura, mas precisa se apressar ou não vai dar mais tempo. Nesse meio tempo, Adela vai até a delegacia e é atendida pelo policial Bombril, aquele que nas horas livres é assistente social e nos fins de semana é investigador. Desta vez, assumindo o posto de tabelião, o homem pergunta em que pode ser útil para Adela e ela, calmamente, tira o cartaz da bolsa, dizendo que está ali para se entregar. No cortiço, a galera, inconformada com a partida repentina de Ângela, pressiona a poça para que ela explique por que tomou aquela decisão. No entanto, a enfermeira esclarece que, no momento, não pode dizer nada, prometendo, um dia, revelar toda a verdade. Preocupada com o horário, Ângela dá falta da mãe que não chega. Os amigos se despedem mais uma vez, e a moça, com os olhos cheios d'água, comenta que, na verdade, não quer ir embora. O príncipe encantado, montado em seu cavalo branco, aparece e diz um sonoro: "Então não vá. Pelo menos antes de me dizer por que você quis impedir meu casamento com Salma." Pablo se dá conta que a galera tá sobrando no pedaço e tira todo mundo de lá, rapidamente. Enquanto isso, no hospital, Mirtes encontra Júlio e, com um tapa, joga longe a garrafa de água do sujeito. Furiosa, ela pergunta por que ele teve que contar a Leonardo sobre a relação deles. O capitão se defende, dizendo que o rapaz é seu amigo e merecia saber a verdade. Porém, Mirtes o ameaça, e o militar pergunta se por acaso ela está pensando em mandar os marginais com que se relaciona atrás dele novamente. Engolindo em seco, ela muda para o modo amoroso e diz: "Imagina, jamais. O único homem a quem realmente amei em minha vida foi você." Muito educado,
Júlio argumenta que a mulher nunca soube amar e que seus interesses sempre foram estritamente materiais. Mas ela usa a sua arma de sempre e começa a alisar o cara ali mesmo, tentando seduzir o sujeito para que ele concorde em se afastar de Leonardo e não contar nada mais a ele. Fedra aparece bem na hora e, mais uma vez, se morde de ciúme. Na delegacia, Adela é presa, mas pede para fazer apenas uma ligação antes de ir para a cela. E no cortiço, Leonardo implora para que Ângela lhe conte por que quis impedir seu casamento. Ângela diz que não vale mais a pena falar no assunto, pois vai embora para nunca mais voltar, mas o médico não larga o osso e pressiona a enfermeira até que, chorando, Ângela diz: "Lembra quando terminei contigo no dia em que você foi solto? Pois é, tive que fazer isso porque Salma estava me chantageando. Ela pagou os 2 milhões para a família do ciclista acidentado, para que eles retirassem as acusações contra você, como tinha sido combinado. Mas em troca, exigiu que eu me afastasse de ti para sempre." E no hospital, Fedra dá um ataque de pelanca, com ciúmes do cara a quem ela pediu um tempo para pensar. Júlio pede a ela que o escute, mas a médica manda o homem embora, apesar de ele jurar que não tem nada a ver com Mirtes. Ele tenta roubar um beijo. Ela o empurra dizendo que está cansada de ser peça de reposição dos homens de Mirtes. Porém, o capitão deixa claro que não vai desistir. No cortiço, Leonardo chama Ângela de mentirosa, afirmando que Salma não seria capaz de fazer algo como o que ela está contando. A moça, chorando, insiste, afirmando que está dizendo a verdade. Cai a ficha, e Leonardo se dá conta de que a enfermeira, na verdade, mentiu sobre seus sentimentos em relação a Álvaro e quer saber por que ela não contou tudo antes. Ângela resolve abrir o jogo e diz que se deu conta do poder de Salma e, por isso, ficou com muito medo da sua vingança, além de ter dado sua palavra. Agora o médico quer saber por que ela não chegou a tempo de impedir seu casamento. A moça, envergonhada, diz que foi mais uma vez enganada por Salma, que deu um convite com o endereço errado da igreja, e também por Álvaro que, mancomunado com a oxigenada, fez questão de levá-la para bem longe do local do casamento, dizendo que ia dar uma carona, para que ela não chegasse atrasada à cerimônia. Nesse meio tempo, no presídio, o agente penitenciário continua soltando toda a sopa e agora entrega a Benjamin o livro de visitas dos presos, que é assinado por aqueles que vão ver os apenados. O inspetor acaba encontrando a assinatura de Mirtes em várias ocasiões e passa a mão no celular para avisar ao seu assistente sobre o que acabou de descobrir. O policial afirma que, com aquela prova, podem indiciá-la como suspeita no assassinato do marido. Nesse meio tempo, na periferia, Ângela confessa a Leonardo que não tem provas sobre o que está dizendo, mas estaria disposta a sustentar tudo o que acabou de contar, na frente de Salma. Confuso, o médico quer saber se este é o motivo pelo qual ela estaria voltando para o interior. Cansada de esconder a verdade, a enfermeira conta que está indo embora porque Samantha ameaçou entregar sua mãe para a polícia se ela e Adela continuassem na capital. A moça ainda revela que sua mãe está sendo acusada de assassinato do companheiro que teve, quando estava sem memória. Apavorada com o que acabou de dizer, ela emenda, dizendo que tem certeza que a mãe seria incapaz de fazer uma coisa daquela. Ângela explica que a viagem para o interior é uma forma de esconder a dela, até que ela consiga encontrar uma forma de inocentar sua mãe, pois é justamente a mulher que entra em contato com a filha pelo celular. Ângela reclama, dizendo que está tentando ligar para ela, mas o telefone não atende, e olhando o relógio, lembra que vão se atrasar. Da delegacia, com toda a calma do mundo e segura do que está fazendo, Adela explica à filha que as duas não voltarão para o interior por causa de chantagem, e sim quando bem quiserem. Sem entender nada e chorando mais ainda, a moça fica preocupada e pergunta o que a mãe está fazendo. Do outro lado da linha, Adela conta que encontrou o cartaz com sua foto e entendeu o que estava acontecendo. Sendo taxativa, a mulher afirma que jamais vai deixar que a enfermeira se sacrifique por ela e avisa que se entregou à polícia. O agente Bombril presta a maior atenção na conversa e nas expressões da presa, tentando tirar uma primeira impressão da mulher. Na periferia, Léo tenta se comunicar com o advogado, mas não consegue. A enfermeira, por sua vez, está desesperada sem saber o que fazer. Mas o príncipe encantado pega o rosto da moça entre suas mãos e diz: "Ei, estou aqui, vou te ajudar." Os dois se abraçam, confessando que sentem a falta um do outro. Mas Luz resolve interromper o momento reencontro e entrega uma grana para a amiga, enquanto a turma dá a maior força para ela, que promete deixar todo mundo informado sobre o que vai acontecer. Leonardo se oferece para levar Ângela para ver a mãe, enquanto Adela chora em sua cela, pedindo ajuda a Deus.
E Pablo, que arrastou Ed com ele, vai ao hospital contar ao patrão que Adela se entregou à polícia, pois está sendo acusada de ter matado o marido. O estudante de medicina complementa que todos no cortiço estão absolutamente seguros de que a mulher é inocente. Geraldo se dá conta de que este foi o motivo pelo qual Ângela queria ir embora para o interior com a mãe. O motorista confirma e diz que as duas precisam da ajuda do empresário. Ele se levanta correndo e grita: "Mas é claro, vamos logo!" Porém, Pablo diz que aquele não é o fim da história. E Ed, tomando a palavra, diz que ainda tem algo muito importante que ele precisa saber. E por isso, está ali. Pedindo desculpas antes de começar a falar, Ed revela que é Samantha quem está por trás de tudo aquilo. O moço conta que a influencer descobriu que Adela era procurada por homicídio e chantageou Ângela para que saísse da cidade com a mãe, ameaçando a moça de entregar a cozinheira para a polícia. Nesse meio tempo, Benjamin e seu assistente foram conversar com o delegado sobre as novas pistas que encontraram sobre o assassinato de Sandro. Eles explicam que conseguiram provar a ligação de Mirtes com Aníbal através do livro de registro de visitas na cadeia onde o sujeito estava preso, e lembram que existem testemunhas que viram os dois no apartamento de Sandro na noite do crime. No entanto, a autoridade diz que o que eles estão apresentando são apenas evidências substanciais, mas não são suficientes para que peçam a expedição de um mandado de busca na galeria de Mirtes e no apartamento de Leonardo, e nega o pedido do inspetor. E lá dentro da delegacia, Ângela, acompanhada de Nancy, pergunta a Adela por que ela fez isso. A mulher diz que não contou tudo sobre seu passado, e revela que foi testemunha do assassinato do marido, que foi morto por seu compadre Fulgêncio. Porém, a cozinheira diz que isso não é tudo e conta que o tal sujeito tentou abusar dela, mas conseguiu se defender metendo uma pedra na cabeça dele e fugiu sem olhar para trás. Mas antes disso, o homem a ameaçou, dizendo que iria culpá-la pela morte de Gabino. Na recepção, Leonardo encontra com Benjamin e pergunta se houve algum avanço na investigação sobre a morte de seu pai. O policial diz que sim, e abriram uma linha de investigação que lida com a hipótese de homicídio, mas não pode avançar mais por falta de provas. Interessado, o médico pergunta como pode ajudar. Sem revelar que descobriu a ligação de Mirtes com Aníbal, o policial explica que seria importante examinar o apartamento do rapaz novamente, pois poderiam encontrar alguma coisa que ajudasse. Leonardo se coloca à disposição, mas antes que Benjamin saia, pergunta se ele tem notícias sobre o homem que provocou a ameaça de aborto em Ângela. O detetive conta que ainda não teve nenhuma pista do sujeito. E enquanto Gibo atende ao pedido dos médicos, enfermeiras e pacientes de seu andar para que cante uma canção, Clarinha avança ainda mais em sua recuperação. Samantha aparece e, batendo palmas, grita: "A inválida já está quase conseguindo caminhar sem cair e bater com a cara no chão. Bravo!" A enfermeira, sem jeito, pede que a mulher se retire, mas Samantha manda a mulher calar a boca e sair dali imediatamente. Sozinha com a cunhada, a influencer diz que está ali para agradecer o favor dela ter se mudado de sua casa. Porém, a mocinha não está para brincadeira e responde: "Há muito tempo eu já queria sair de lá. Se não fosse por seu pai e por Adela, aquele lugar seria um inferno." E Samantha rebate: "Um inferno que você só atrapalhou ainda mais como a inválida que você é." Mas a garota argumenta que está se recuperando e logo vai ficar bem, porém se preocupa mais com a invalidez da cunhada. Com ar de desprezo, a influencer pergunta que invalidade seria essa e a menina responde: "A pior de todas, a invalidez da Salma, de uma pessoa que não vale nada para si mesma. Mesmo que por fora você aparente que está bem, por dentro você está destruída. Você tem um coração podre, e por isso tem necessidade que todas as redes sociais batam palmas para sua vidinha medíocre. Assim, você se ilude, achando que vale alguma coisa." Ofendida, Samantha tenta menosprezar Clarinha, dizendo que não é mulher para Dário. Mas a garota responde no mesmo tom que o namorado sabe muito bem que cometeu um grande erro ao se envolver com ela. E como sempre tem que sair ganhando de uma discussão, a mulher esbraveja, dizendo que logo ela vai escrever em seu diário de adolescente que um médico partiu seu coração. Mas a garota não se mixa e diz: "A única coisa que você sabe fazer é machucar as pessoas. Tudo o que você toca, você destrói. Você destruiu meu irmão, destruiu Ângela, destruiu seu pai e até mesmo destruiu sua própria mãe. Que fique claro uma coisa: eu não tenho medo de você, e não vou permitir que você se meta entre Dário e eu." Sem ter o que dizer, Samantha argumenta: "Você não me conhece, não sabe o que sou capaz de fazer, então não se meta comigo, Clarinha." Mas, quando a Naja de minissaia está indo para sua sala, Geraldo chama a filha para conversar, avisando que já sabe o que ela fez com a Adela.
A moça comenta que não sabe do que o pai está falando, mas ele manda a filha não se fazer de boba, pois sabe exatamente do que se trata e ainda conta que também sabe da chantagem que ela fez com Angela. Com a maior cara de pau, Samantha diz que o pai deveria agradecê-la por ter conseguido se livrar de uma assassina, ou ele poderia ser sua próxima vítima. Apavorado com o que ouviu, Geraldo se indigna e diz à moça que ela não tem a menor ideia do que a dela e sua filha sofreram. Mas a influência coloca as duas mulheres abaixo do fiofó do cachorro, afirmando que elas não passam de duas vadias interesseiras. Ainda mais surpreso com o que está ouvindo, Geraldo revela que a dela se entregou à polícia, mas aproveita o ensejo para perguntar o que está acontecendo com a moça, pois não a reconhece mais. Enquanto isso, na mansão, Mirtes conta ao seu advogado que a polícia anda atrás dela, pois acha que ela está envolvida na morte de Sandro. Porém, o homem questiona sobre a relação dela com Aníbal, e a Megera se vê obrigada a confessar que os dois eram amantes. Aproveitando a oportunidade, a Mocreia conta a sua versão da história, e diz que as autoridades estão pressionando, pois colheu o depoimento dos vizinhos que a viram no apartamento onde o marido morava, na noite de sua morte. Agora o advogado quer saber o que ela estaria fazendo lá, e Mirtes explica que foi pressionar o engenheiro a lhe dar dinheiro. A mulher revela ainda que a única pessoa que sabia da relação dela com Aníbal era Yolanda, mas ela já morreu, e tudo o que sabia levou para a cova. Só que a história não é bem assim. É que Lacranha deixou a cadeia e está tentando encontrar Leonardo, lembrando do pedido de Yolanda, sua colega de cela, antes de morrer. A ex-presidiária lê a confissão de Yolanda escrita em um papel, sobre a morte de Sandro, enquanto fala com alguém ao telefone. Nesse meio tempo, Geraldo chega à delegacia e pergunta a Ângela por que ela não contou a verdade. O empresário avisa que vai cuidar de tudo, inclusive dos gastos com os trâmites jurídicos, mas a moça não quer aceitar. Taxativo, o empresário manda a moça ficar calma e, dizendo que vai tentar ver a dela, grita: "Deixa comigo que resolvo." Leonardo aproveita para dizer a Ângela que precisa esclarecer tudo e pega na mão da moça. Mas o médico deixa claro que não é ninguém para julgá-la e pede que ela conte a ele toda a verdade, inclusive sobre a tentativa de abuso de Fulgêncio. Com os olhos cheios de lágrimas, a mulher admite que mentiu sobre algumas coisas, mas não sobre isso. Geraldo, afirmando que tem certeza que ela é inocente, pede que a cozinheira conte a verdade e diga o que realmente sente por ele, e a dela resolve revelar que está apaixonada por ele. O empresário, aliviado, abre o maior sorrisão. Enquanto isso, a megera mirim cor-de-rosa chega ao hospital procurando pelo marido e descobre que ele não está. Furiosa, ela manda uma mensagem de voz para Leonardo, perguntando se ele está novamente com Ângela e avisando que já está farta das escapulidas do rapaz. O médico, que está na recepção da delegacia, resolve ouvir a mensagem na frente de Ângela, que só observa a reação do rapaz. Léo resolve ligar para a esposa e diz que realmente está com a enfermeira. A Patricinha resolve dar piti e diz que quer satisfações, mas o médico engrossa a voz e responde que quem quer explicações é ele, e avisa que quer encontrar a esposa mais tarde, no apartamento, para conversarem. Nesse meio tempo, no lugar mais romântico do mundo, em meio às grades da cela, Geraldo declara seu amor pela cozinheira. Mas a mulher diz não entender como. Então, ele tem uma relação com Mirtes, pois a viu saindo do quarto do patrão na manhã seguinte ao casamento de Salma. Quando o empresário vai responder, o guardinha aparece, avisando que acabou o tempo da visita. Geraldo beija carinhosamente as mãos de Adela, afirmando que a conversa deles ainda não terminou. E justamente quando Ed está no hospital contando o último babado para Nélida, Álvaro aparece, perguntando por que Adela está presa, depois de ter ouvido a conversa dos dois. Revoltado, o moço manda o diretor administrativo perguntar a Samantha, pois foi graças a ela que a cozinheira foi pro Chilindró. E no hospital, Oscar diz a Samantha que o hacker Tony não encontrou nada de comprometedor sobre Álvaro e acha que ele deve ter outro celular secreto, que usa para falar com Ângela. Mas a moça está mais interessada em saber de Dário, revelando ao assessor que precisa do médico imediatamente, pois precisa ficar grávida para manter Álvaro controlado, pois assim poderá competir com o bebê de Ângela. Aliás, Álvaro acaba de chegar à delegacia para avisar Ângela que já soube o que Samantha fez, mas não teve nada a ver com isso. Só que o falcatrua tem uma carta na manga e resolve dizer a Ângela que sabe que só a fez sofrer, mas também sabe do sonho dela em montar um hospital em Real del Mar. Por isso, conseguiu uma entrevista com um alto funcionário da área da saúde, no governo, e ainda diz que já foi autorizada pelo governo federal a construção de mais centros de saúde.
E se ela justificar bem o projeto para seu vilarejo, poderá conseguir ajuda estatal. Leonardo aparece, levando um café para Ângela, que conversa com Álvaro na recepção da delegacia. O médico pergunta se o sujeito está incomodando, mas a enfermeira diz que os dois estavam somente conversando. E naquela noite, depois de um dia tumultuado na delegacia, que foi recheado com a visita de Benjamin, a prisão de Adela e outras coisinhas a mais, o advogado, que conseguiu passar em casa e trocar o terno, chega ao cortiço procurando por Ângela para fazer o papel de assistente social. Porém, ele descobre que a enfermeira foi embora para o interior, para nunca mais voltar. A vizinha ainda conta que Ed e Ângela não são casados, e o rapaz, inclusive, não é muito chegado na coisa. Indignado, o homem deixa um recado, avisando que a mentira que pregaram vai prejudicar a adoção de Estrelinha. Nesse meio tempo, Leonardo chega em casa, e Salma o recebe gritando que o marido é mesmo uma cara de pau, pois não se presta nem para esconder que está saindo com Ângela. Irritado, o médico responde que quem tem escondido coisas dele é a moça, e agora vão esclarecer tudo. Porém, quando vê a enfermeira entrar no apartamento, a Naja desbotada replica: "O que essa vadia está fazendo na minha casa? Saia imediatamente daqui." Porém, Léo grita ainda mais alto, e diz que a moça não vai sair dali até que tudo esteja esclarecido. Ele pede então que Ângela se pronuncie. Salma, inquieta com a pemba que vai ter que segurar, pergunta à moça quais foram as mentiras que ela andou contando ao seu marido. Serena. Ângela comenta que somente disse a verdade, e conta que disse ao médico que ela pagou o dinheiro exigido pela família do acidentado, com a condição de que a enfermeira se afastasse do namorado para sempre. A Mocreia tenta negar, dizendo que Ângela está inventando aquele absurdo para acabar com o casamento dos dois. Ângela se defende, e pergunta a Salma se então, não é verdade que ela chegou ao ponto de entregar um convite de casamento falso para que ela nunca chegasse à igreja no dia do matrimônio do médico. Vendo a saia justa cada vez mais apertada, a víbora admite que, além do convite falso, fez um acordo com Álvaro para que não deixasse a enfermeira chegar até a cerimônia. Surpreso, Leonardo pergunta se aquilo é mesmo verdade, e a doida confirma, acrescentando que seria capaz de muito mais, se fosse para defender seu marido e sua futura família. Salma pergunta a Ângela se ela tem alguma prova do que está dizendo. A moça responde que não, mas tem sua integridade. A loira cai na gargalhada e tenta inverter o jogo, humilhando a enfermeira. Porém, sem saco para discutir, Ângela diz a Leonardo que agora é ele que escolhe em quem vai acreditar e vaza do AP, sem olhar para trás. Enquanto isso, Pablo, que chegou cantando ao hospital e levou um lindo buquê de flores para a Luz, pergunta na frente de todo mundo se a doméstica quer se casar com ele. O rapaz, tranquilizando a namorada, diz que Samantha e o marido já foram longe demais e precisam dar um stop no casal o mais rápido possível. Sorrindo, o médico diz que sabe exatamente o que fazer, e no hospital, Luz acaba aceitando o pedido de casamento de Pablo. Mas Gibo interrompe o love do casal, dizendo que precisa conversar sozinho com sua mãe, pedindo para o motorista se retirar. No apartamento de Léo, a briga entre o casal pega fogo, pois o médico avisou que não vai mais dormir com a esposa, até que tudo fique muito bem esclarecido. Nesse meio tempo, depois de esclarecer as coisas com a mãe, Gibo pede para conversar com Pablo. Ângela chega em casa com a vizinha e conta que acabou perdendo o ônibus para o interior. A mulher diz que tem outra má notícia, pois o cara da assistência social esteve procurando pela enfermeira e ela acabou contando que a moça tinha ido embora e também não era casada com Ed. E enquanto Gibo diz a Pablo que aceita que ele case com sua mãe, no cortiço, Ângela e Ed explicam a Estrelinha o que aconteceu, prometendo que não vão deixar que nada aconteça com ela. Logo que a menina vai dormir, Ângela conta ao amigo que Leonardo a apoiou em tudo, mas a coisa ficou feia quando ela enfrentou Salma, na frente do médico, e ela negou tudo. A enfermeira diz que, apesar de poder provar que estava dizendo a verdade, pois Nélida foi testemunha quando a própria Salma confessou tudo em uma discussão que tiveram, Leonardo ficou na dúvida, e ela não quis envolver a amiga no barraco. No dia seguinte, logo cedo, Baldomero vai ver Félix e entrega a ele a sentença do juiz, dizendo que agora ele está oficialmente divorciado. O sujeito quase morre de sororoca preta e tem um ataque de fúria, jurando que Luz vai pagar bem caro por isso. Ângela, por sua vez, vai visitar a mãe na cadeia, levando uma comida para a mulher. Porém, a dela, mesmo encarcerada, está nas nuvens e conta que Geraldo esteve ali e declarou seu amor por ela. Nesse meio tempo, Júlio recebe a avaliação de Fedra, que diz que ele está quase pronto para largar a bengala,
Porém, o capitão resolve tocar no assunto e jura que não tem nada com Mirtes, mas acha que a mulher tentou seduzi-lo para que ele não contasse nada sobre seu passado a Leonardo. A médica fica interessada e pede detalhes ao militar sobre o tema, mas, quando ele vai contar sobre a função, Duarte aparece se agarrando nas paredes, pedindo ajuda à colega e dizendo que não quer que ela o coloque em uma cadeira de rodas, pois isso seria uma humilhação. Em outra ala, Leonardo termina de dar as orientações aos médicos residentes para aquele dia de prática, mas Salma, assim que fica sozinha com Ângela, pergunta à enfermeira se ela acha mesmo que suas ameaças são vazias. A oxigenada, antes de mais nada, lembra que mandou a moça guardar segredo, mas, como ela não fez isso, vai fazer todo o possível para que o marido perca sua licença para clinicar. Com isso, ele não terá mais nada que fazer, a não ser se consolar no colo da sua legítima esposa. Enquanto as moças batem boca na sala de orientações práticas do lado de fora, Leonardo e Álvaro se enfrentam novamente. O médico pergunta se é verdade que o cidadão, mancomunado com a Salma, realmente impediu que Ângela chegasse ao seu casamento. O diretor administrativo do hospital confirma tudo, mas joga na cara de Léo que ele fez muito pior com Ângela, quando se casou com Salma. Os rapazes começam a trocar soco ali mesmo, e Ed, que assistiu tudo, corre para chamar Ângela. Ela e a desalmada loira conseguem chegar a tempo de evitar o pior, graças a Júlio, que vendo o bafafá, se mete, com bengala e tudo, apartando os marmanjões. No cortiço, Nancy, que até mudou o penteado por causa de seu romance com Abel, aparece, dizendo ao namorado que precisa ir trabalhar, mas avisa que ele e Pablo têm que ter cuidado com Félix, que deve estar pé da cara com o divórcio. Mas o rapaz, querendo molhar a plantinha mais uma vez, começa a beijar sensualmente a namorada e deixa escapar que os dois precisam aproveitar que o primo está no banho para tentar fazer um filhinho. A advogada se anima toda, mas o mecânico, grosso como sempre, diz que aquilo foi só uma maneira de dizer. Nancy fica brava e diz que já tem 41 anos. O rapaz escorrega no patê e sugere que eles esperem mais um pouco até que ela tenha pelo menos 50 anos. O rapaz é salvo pelo gongo quando Estrelinha chama o tio postiço e deixa a mulher a ver navios. No hospital, Salma resolve tirar satisfações de Álvaro que, indignado, confirma que a briga foi por causa de Ângela, mas promete que vai resolver tudo à sua maneira, mandando a comparsa não se envolver mais. Álvaro deixa claro que quer que a entojada dê um jeito de controlar seu marido e deixa escapar que vai se livrar de Ângela, fazendo a moça realizar seu sonho. Salma tenta descobrir os detalhes do plano do cúmplice, mas ele grita que isso é assunto dele e exige que ela não se meta mais. O rapaz ainda diz que não responde por si, se pegar Leonardo rondando a enfermeira, afirmando que em breve a moça vai estar de volta a Real del Mar. A secretária chega, interrompendo o papo, e dizendo que Geraldo quer ver o genro imediatamente. Segundos depois, na sala do presidente da empresa, os dois rapazes, com a cara toda amarrotada, levam um carão de Geraldo, que deixa claro que não vai tolerar aquele tipo de conduta em seu hospital. Por mais que os rapazes tentem se explicar, Geraldo é duro e diz que se eles não sabem se comportar como profissionais, espera pela carta de demissão dos dois, imediatamente. Porém, nem Álvaro nem Leonardo estão dispostos a abrir mão de seus cargos no consórcio. O baixinho, que está pulando nos cascos, diz que sabe que a briga foi por causa de Ângela, porém, lembra aos dois que eles são homens casados. O empresário avisa que, já que eles não querem se demitir, vai dar uma advertência administrativa para os dois, e com 3 advertências, eles serão demitidos sumariamente, e expulsa os rapazes de seu escritório. Félix, com a cara mais fingida do mundo, vai ver o filho no hospital, levando um presente, e fingindo que está chorando, fala com o filho sobre o divórcio, culpando Luz pelo menino não ter outra família. O menino inocentemente conta que gostaria de ver o sujeito mais frequentemente, mesmo que agora ele tenha uma outra família, pois Luz e Pablo vão se casar. O sujeito resolve dizer que o filho tem que impedir o casamento. Mas, como o menino se nega a fazer o que o pai está mandando, Félix perde a linha e começa a gritar, chamando Guibo de traidor. Luz aparece para enfrentar o ex-marido, mas ele mete um soco na barriga da moça, que cai, e ainda é chutada pelo infeliz. Quando ouve a gritaria, Nélida aparece, e vendo a cena, chama por ajuda. Dário e Galego conseguem conter o meliante, antes que ele bata mais em Luz, que continua caída no chão do quarto de Guibo. O menino chora, desesperado, querendo saber se sua mãe está bem, enquanto os médicos a escoltam até o elevador. Ed e Ângela, vendo Félix, se dão conta do que acabou de acontecer e saem correndo para ajudar a amiga.
Já em seu consultório, Leonardo conversa com Benjamin. O inspetor comenta que não entende por que o médico quer reabrir o caso do ciclista, e Léo explica que aquele processo foi estranho desde o início e envolveu muitas circunstâncias e muitas coincidências que ele precisa averiguar, as quais, inclusive, ele só se deu conta há pouco. Interessado, o detetive pede que o rapaz seja mais explícito. Leonardo, então, conta que tudo começou quando Salma, sua atual esposa, pagou para que ele fosse solto, e logo em seguida, Ângela terminou com ele. Porém, só descobriu agora que a enfermeira terminou o namoro por causa da chantagem de sua atual esposa, que em troca do pagamento, exigiu que a enfermeira fosse para bem longe dele. O inspetor comenta que com tudo o que o médico contou, já tem uma base para começar uma nova investigação e ainda diz que tem informações sobre o caso de Sandro. Benjamin revela que, mesmo ele autorizando a entrada da polícia para verificar novamente o apartamento, já tem uma ordem judicial para revirar as coisas de Mirtes e também o quarto dela no imóvel. Leonardo reitera que a sua casa está de portas abertas, mas diz não entender o que sua mãe tem a ver com a história. O policial responde que não pode dar detalhes de uma investigação em andamento, mas pode afirmar que Mirtes e Aníbal eram amigos íntimos. Assustado, o médico imediatamente lembra do cafetão, mas por via das dúvidas, pergunta ao policial se o meliante é o mesmo que atacou Ângela. Benjamin confirma, mas avisa que tem mais algo a dizer e conta que Mirtes e Aníbal foram vistos no apartamento em um horário muito próximo da morte de Sandro. Enquanto isso, Luz chora nos braços de Ângela enquanto Ed distrai Guibo. Chorando, a doméstica pede à amiga que não conte nada a Pablo, para que a situação não fique ainda pior. Na pediatria, Samantha espera Dário em seu consultório, se atirando na parede feito lagartixa e dizendo que precisa apagar o fogo que arde entre as suas pernas. A princípio, o médico a rejeita, mas quando a doida vai saindo, ele avisa que vai estar esperando por ela, naquela noite, em seu apartamento. E na delegacia, o juiz determina que a dela seja julgada no município onde ela está sendo acusada do crime. Nancy tenta intervir, pedindo ao meritíssimo que permita que a mulher responda à justiça na capital, entregando ao homem a cópia da petição. A advogada ainda pede que a dela responda ao processo em liberdade, mas Sua Excelência resolve dizer que a cozinheira permanecerá presa até a sentença. Apavorado, Geraldo jura que vai dar um jeito de tirar sua amada da prisão. Enquanto isso, na mansão, Mirtes diz a Samantha que a moça tem que estar muito atenta, pois agora, Adela e Ângela vão tentar deixar Geraldo pelado, pois vão extorquir o empresário até o último centavo. A jiboia manca ainda conta que tem certeza do que está dizendo, pois ficou sabendo pela secretária do empresário que ele está dando toda a assistência, inclusive financeira, para tentar livrar a cara da cozinheira. Samantha comenta que não acredita que seu pai tenha caído tão baixo, porém, Mirtes não para de falar e diz que a mulher enfeitiçou tanto Geraldo que conseguiu separar o homem dela. Desconfiada, a influencer pergunta se a amiga está interessada em seu pai, e a mãe de Leonardo assegura que seu interesse por Geraldo é apenas como amiga. Se fazendo de boazinha, Mirtes aconselha Samantha a ter cuidado, mas a moça revela que tem uma reunião com o advogado naquela tarde, justamente para tratar daquele assunto. A influencer afirma que o dinheiro da família deve pertencer a ela e a ninguém mais, e ainda conta que a casa foi deixada para ela por sua mãe, em testamento. Quanto ao consórcio, vai providenciar um adendo nas cláusulas dos contratos com os sócios, para garantir que nenhuma esposinha indesejada meta a mão na empresa, seja ela a dela ou qualquer outra. Toma jararaca manca! Naquela noite, Mirtes resolve pegar umas coisas no apartamento do filho e resolve dizer que não acha certo o que o rapaz está fazendo, pois Salma está sofrendo muito. Revelando que a nora já contou tudo o que aconteceu, ela diz que a moça é esposa do médico e ele não pode colocar a palavra de Ângela por cima da de sua mulher. Por mais que Leonardo diga que não quer falar sobre o assunto, Mirtes insiste, dizendo que, acima de tudo, é sua mãe e vai repreendê-lo sempre que achar necessário. Irritado, o médico joga na cara de sua mãe que, se o assunto é sobre quem está dizendo a verdade, gostaria de perguntar uma coisa e questiona Mirtes, querendo saber se ela teve alguma coisa a ver com a morte de seu pai. A resposta foi um sonoro bofetão. Gritando, a mulher pergunta como o filho ousa dizer uma coisa daquelas, e Leonardo, gritando, diz que não é mais criança e precisa saber da verdade.